Oi, caiu. Vamos ver se eu consigo voltar com ela aqui. O papo tava bom, começou a travar, eu disse pronto, vai cair. Dito e feito. Vamos aguardar aqui para ver se ela entra novamente, pra gente começar. O papo tá bom demais, assunto muito interessante, com Maria Tatiane, pra gente tá abordando, né? Acho que ela entrou aqui, deixa eu ver. Aceitar. Voltei. Oi. Eu acho que foi a minha que caiu aqui. Aí sumiu tudo. Oh, Que show. tu tá conseguindo te ver agora? Agora eu tô me vendo em movimento, que a outra vi toda sem movimento. Oh, que agora tá massa, agora tá melhor. Tá? Consegui já que salvar. Consegui salvar, ainda bem, né? Porque Ainda bem. perdeu, Meu Deus, será que caiu, que acabou o tempo? Eu não entendi. perdeu o conteúdo. Geralmente fica na minha tela quando vai terminar. E faltava uns 3 minutos ainda. Ai, Mas eu consegui. Eu acho que a internet travou. Aí eu consegui salvar. Porque o aí tu papo tava tão bom justifica lá, que a que gente nem deu não pra gente se falta. despedir lá. Aí tu justifica. Mas é que caíram do nada. Não, eu vou colocar essa também. Eu vou salvar essa também. A gente se Ah, despedindo, que aí a gente coloca os pronto. dois, fica mais. Justifica. Mas aí é isso que a gente estava conversando, né? Essa parte das dificuldades da criança e dos tipos de aprendizagem. Tu quer falar mais alguma coisa? Ou Então, estás aí cansada já? nada, eu achei agora esse bate-papo. E assim, né? Lembrando assim, falando mais um pouco sobre isso também, que a gente tá feliz com essa geração que está sendo construída agora, né? Com novos pensantes, crianças que questionam mais, adolescentes que parecem impulsivos, mas na verdade são aqueles que são inquietos, que querem o tempo todo mudança, né? Que É, infelizmente estão sendo, na maioria das vezes, rotulados, porque é muito mais fácil rotular uma criança com hiperatividade do que uma criança questionadora e inquieta, né? A criança que o tempo todo ela não aceita só aquele papel com caneta, ela quer ver outra coisa, ela quer ver aquele papel se transformar num boneco, ela quer ver aquela caneta saindo mais de uma cor, ela quer criar possibilidades, né? E parar de rotular tanto. Infelizmente, é muito mais fácil, às vezes, rotular, dar um diagnóstico, dizer ele é assim porque ele é hiperativo, quando na verdade ele é assim porque ele é criativo. Ele quer inovar, ele quer novas possibilidades. Então, a gente vê um quadro de pessoas de gerações antigas procurando renovar, procurando conhecimentos novos, né? Que são esses professores, esses orientadores, a gente que está aqui o tempo todo na rede social procurando jeito de aprender. Mas a gente vê hum, também nos jovens, nos pequenos, esse novo caminho, essa nova possibilidade aí de uma geração futura que ouve mais, que fala mais, que grita mesmo para ser ouvido, que se inquieta, que vai lá na frente, que não se deixa calar-se o si, né? Que o si seja mais ouvido, que se for para ser corrigido, que seja, mas que se ouça, né? Esse si. É lá no si, como eu disse mais uma vez, está o gatilho lá da criatividade. E quando a gente diz é, sim, não se deixa continuar, né? Que se deixe continuar, independente do que vem ali. Pode parecer besteira, quem vai falar besteira, deixa para lá. Não, deixa falar besteira, né? Às vezes é as coisas tão bobas a gente vê hoje em dia, né? Criações chinesas, japonesas, que a gente faz, meu Deus, que besteira. Mas tem uma utilidade, às vezes a gente quer trazer essa besteira para casa. Meu é, Deus, tem tudo, coisinhas de maquiagem, coisinhas de casa. É esponjinha, é coisinha para botar esponjinha, é coisinha para lavar esponjinha. Parece besteira. Para algumas pessoas aquilo ali não vai ter serventia nenhuma, mas para outra aquilo ali é magnífico. Alguém parou para é, aquilo, alguém pensou na possibilidade, porque alguém pensou em resolver o problema de outra pessoa. Sempre que se cria alguma coisa, é para resolver um problema. Eu estou aqui com é, um pezinho de celular, que não é muito moderninho, mas ele está servindo para resolver o meu problema de apoiar o celular, que eu vivia é, apoiando, né? Apoiava num copo, apoiava no vaso que se empurrava, caía, né? Foi é, criado para resolver esse problema. Então, sempre tem alguém criando coisa nova, né? Vamos deixar essa pessoa ouvir, vamos deixar essa pessoa executar. Se ouvir e achar que não vai dar certo, manda ela desenhar, manda ela planejar, né? Mostra, ouve, vê, que sempre vai ter, né? Alguém que vai resolver um problema. Talvez não é meu, mas é do outro.
né? É, é E como, como, dizi- pode falar. como, dizi, como dizia meus professores da faculdade de publicidade que eu fiz, né? Eu já estou na segunda formação, eu fiz publicidade e propaganda também. E aí, o meu professor dizia que ninguém nasce criativo, a gente se torna criativo. Então, precisa de estímulos para se tornar criativo, né? Isso. E eu já falei sobre criatividade também em outro vídeo, falando, né, que não é um dom, né? Não é questão de vocação, né? Todo mundo, na Hum, verdade, tem a questão da criatividade em si, mas não recebeu os estímulos adequados, né? isso. É justamente nessa hora dos bloqueios aí que a gente perde os estímulos em muitas coisas, né? Bloqueia você quando está desenhando, bloqueia você quando está pintando, bloqueia você quando você quer falar, né? A criatividade está em diversas coisas, ela não precisa ser coisas artísticas, não. Não pertence ao artista, não. Pertence a todos nós. Basta realmente estimular, né? Aí, mais É, uma questão que faz lembrar essa questão, né? De criatividade dessas novas gerações que também, não me engano se é Elis, mas a filha dela refez essa gravação, que é aquela Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho ah, fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão, né? Então a gente tem que andar com essa juventude, a gente tem que procurar ouvir eles. Não é porque a gente está passando de geração, ficando mais velho, que a gente não vai ouvir os mais novos. É lá que a gente deve acreditar, porque eles estão vendo os problemas atuais. E a gente só enxerga os problemas antigos. E a gente, como eu te ah, falei, acha que do jeito que a gente resolveu ontem, a gente vai resolver hoje, e não é. A gente ouve, né, muita gente dizendo, ah, mas quando eu era pequenininho eu fiz assim. Com ele também faz assim que dá certo. Não dá, né? As pessoas são diferentes, os comportamentos são diferentes. Eu aprendo diferente, você aprende diferente. Então eu preciso de alguém que tenha esse olhar, né? Essa sensibilidade. A educação inovadora, ela precisa disso, dessa sensibilidade e dessa humanização. Na verdade, todo tipo de ensino precisa, mas a maioria ainda está no robotizado e esquece do ser humano. E se a atividade ah, que a gente faz, a gente diz assim, eu trabalho que nem um robô, você vai ser substituído como robô. Logo em breve, a ah, interação é isso aí. Tudo vai ser substituído com um trabalho como humano e com um olhar humano, né? Eu preciso ter uma sensibilidade que o robô não vai ter para poder enxergar a dificuldade e resolver. Porque o robô vai trabalhar daquele jeito ali, ó. Maquininha, é daquele resultado, todo mundo vai ser igual. Agora, se eu tiver um olhar sensível para a dificuldade, um jeito novo para ele aprender, aí esse robô não vai poder me substituir, não. eu fico. Tu fala as palavras agora de humanismo, né? E falas várias vezes em relação à educação. Eu fico lembrando de. Eu não sei se já tive essa oportunidade de ler, mas o budismo, ele fala, no caso, o Mike Guti, né? Que foi um educador do budismo, ele fala que a educação, né, budista precisa ser baseada no humanismo. E aí ele tem muitos livros falando disso, sobre educação, até para deixar para o pessoal aí, depois que você quiser dar uma lida, ele é um autor muito, muito bom, é Makiguchi, o nome dele. Coloca lá budismo, Makiguchi, educação, já vai vir um bocado relacionado a ele. E é baseado nessa educação mesmo que a gente precisa seguir, porque eu digo que as crianças são o futuro melhor para a gente, né? A gente precisa Inspirar melhorar o ele, jeito, instigar e precisa fazer com que a gente melhore urgentemente, né? E é através deles que essa mudança vai ser feita, né? Se começa do pequeno e com problemas que já são antigos, mas com novas soluções para frente, né? E que quando estiver, seja daqui a alguns anos, a gente esteja num mundo melhor e eles possam, né, se forem ser professores ou se forem ir para outras áreas, mas que possam fazer o melhor para a humanidade, né? Que é o que está faltando hoje, né? E aí a gente entra até nessa parte da questão da que veio a pandemia e tudo, que é o pontapé inicial para a gente rever os nossos conceitos, né? De que a isso. gente precisava mudar, né? Que a gente precisa mudar em tudo, e a educação e o ensino, né? E a forma da gente instigar a criança é também um dos pontos que precisam ser mudados, né? Mudados para a gente poder
ter uma sociedade melhor, né? Ter um povo melhor. Para a gente inspirar eles também, né? A gente precisa, pegando um gancho nessa questão de espiritual e de cuidado pessoal, a gente precisa ter esse autocuidado com a gente para poder inspirar eles. Esse autoconhecimento, né? Reconhecer nossas dificuldades, reconhecer onde a gente falhou. Se a gente está em sala de aula, o que é que a gente tem errado? Não achar que o erro está neles, que é eles que não aprendem, que é eles que não gostam da tarefa, que é eles que não gostam de produzir, e procurar se autoconhecer e ver se está tendo uma dificuldade em grupo, provavelmente a dificuldade também pode estar em mim. Então, preciso ter É, esse autoconhecimento, uma autoaprendizagem. Reconhecer, talvez, que aquele não é o jeito que eu devo ensinar, nem é o jeito que eu estou aprendendo. Então, se melhorar, se auto-melhorar, para poder também inspirar eles, né, a reconhecer seus erros, porque reconhecer é, isso também é uma dificuldade imensa dos professores, né? Porque o é, professor tem a imagem do sabe tudo, né? Se ele está ali na frente, para a criança pequenininha, a criança admira. Chega na adolescente, a gente começa a ter conflitos, e no adulto, às vezes, a gente nem liga, né, para o professor, até a gente ficar mais velho e dar o devido valor, né? Mas porque esse professor, muitas vezes, não mostrou também suas fraquezas, ele só mostrou ser o superior. No momento que se é, enxergou as fraquezas dele, eles caem de vez, né? Então, é, eu preciso mostrar aos alunos que eu também estou ali para aprender, que eu também tenho dificuldades. Eu vou conduzir eles. Se eles tiverem algo para acrescentar, eu vou aprender mais, mas eu não sou o resultado final do aprendizado. é, Eu só sou a condutora daquele ensino, né? Das é. tomadas de decisões. Estou chegando a um ponto que é bastante importante para a aprendizagem e eu digo que eu tenho mestres, né, tenho professores que eu vejo o diferencial na postura, porque vê, tu diz que quando o professor ele oprime o aluno de não falar, né, que ele não deixa ele ser crítico, muitas vezes é porque ele não tem conhecimento do assunto. E aí, por ele não querer mostrar a fraqueza dele, ele faz o quê? Ele oprime a criança para que a criança não pergunte. E aí é dessa forma que lida. Eu digo que eu admiro uma professora minha, são diversos, mas aconteceu uma situação desse tipo com ela, que foi Maria Angélica, e aí ela disse assim, olha, no momento eu não sei lhe informar, mas eu prometo que eu vou procurar saber, e quando for na próxima aula eu tiro a sua dúvida, ou eu tiro no seu WhatsApp, ou eu falo, mas eu então falo na sala, porque aí todo mundo pode ser uma dúvida geral, e todo mundo está ouvindo. Então aquilo ali fez eu ficar assim, né? Admira, né? Passa a admirar mais, Admira, porque ela reconheceu uma fraqueza e uma falta de conhecimento, e que para ela talvez tenha sido uma dificuldade assumir aquilo ali, mas que refletiu como um bom momento, né? Para que todo mundo isso, perceba que naquela ocasião o professor está aprendendo, né? Ela não tinha se dado naquela circunstância, fez ela buscar o conhecimento, aprendeu mais e com certeza foi muito mais enriquecedor para ela do que o isso, aluno que funcionou, né? Quantas pois vezes a gente é, poderia fazer isso realmente numa sala de aula, né? Mas a gente quer que a gente vê pelo contrário. O professor que direciona um livro, faz todo mundo ler o livro em casa e trazer o seu resumo. Mas aí não se houve conteúdo aprendizado nenhum. Vamos ler junto esse livro? Ó, na minha opinião, esse livro aqui refletiu isso e isso. Me fala a opinião de vocês. É nesse momento que tem o aprendizado. Porque é, eu interpreto uma leitura muito diferente de você. Ainda que esse livro seja um livro totalmente conduzido, né? Todo livro, seja ele de literatura, seja ele de autoajuda, são interpretações diferentes. A única função do autor é que haja entendimento. Agora, como vai ser interpretado, cabe a cada pessoa, né? Então, quando você diz a sua, diz a minha interpretação, todo mundo vai sair ganhando, né? Não é que eu vá concordar, como eu disse. Talvez eu não concorde, mas eu vou aprender alguma coisa. Eu vou acrescentar. E é talvez até o que eu não entendi nada do livro, eu só vai entender pela tua interpretação. O professor pode é, falar, eu não entendi nada, mas o colega do lado interpretou de um jeito que eu aprendi magnificamente, né? Isso é, acontece muito. E se você vê, né, demais. acontece isso até na sala de aula de criança pequenininha, faz um grupo de estudo. A criança chega em casa e faz, mamãe, eu aprendi tanto que fulaninho falou hoje, né? Com a tia eu não aprendi, mas com o fulaninho lá falando eu entendi, né? É o jeito de ensinar, o jeito de aprender. Cada um aprende de um jeito diferente. E essa divisão, essa partilha
é o que enriquece. Por isso que é a questão de É, ser mais humano, em todas as isso, atitudes, ser mais humano. isso. Eu fico dizendo, a gente sempre cria, como a gente trabalha, né? Geralmente quem estuda à noite é na sua luta diária, né? Passa o dia trabalhando e vai para a faculdade. E aí a gente costuma muito, nos dias anteriores das provas, a gente se reúne, né? Um grupo que quer, e aí a gente começa a debater antes de entrar para a prova. Vamos dizer que se amanhã é uma prova de tal coisa, a gente vai estudar hoje, né? E aí a gente vai estudando todas as provas quando chega antes da aula, a gente faz o quê? Porque a minha visão possa ser diferente da minha amiga, né? E aí a gente vai complementando. Eu digo, tem muitas coisas assim de prova, de resposta de prova, que eu consegui fazer porque eu ouvi a minha amiga falando, ou a minha amiga conseguiu fazer porque me ouviu falar. Então, tipo, isso fica o aprendizado, a forma de se ver de cada um, que muitas vezes eu não compreendo, né? E aí a gente procura os métodos de aprendizagem. Eu digo que muitas vezes eu não consigo compreender com os slides, mas se eu for no YouTube e colocar um vídeo e ver a pessoa falando, eu consigo compreender mais. Às vezes eu gravo minha voz e fico ouvindo também. E aí, tipo, são métodos de aprendizagem que a gente tem que buscar, né? Autoconhecimento, né? Você já tem esse Isso, domínio de autoconhecimento e sabe da sua dificuldade, né? Aí essa isso. preocupação que a gente tem que ter com as crianças menores, que elas ainda não têm esse autoconhecimento. Então, a É, gente precisa ter a sensibilidade das dificuldades dela e de como a gente vai ensinar para ela, porque ainda crianças elas não entendem, né? Não ela não sei consegue. no teu período escolar como era, mas assim, na época que eu estudava, a instituição tinha muito essa coisa de o aluno ajudante, né? O aluno de tal disciplina, o aluno é muito bom, então vamos ocupar ele, né? Vamos usar ele para ajudar os outros. Então tinha aquele aluno lá que era bom em matemática e ele era como se fosse auxiliar do professor de matemática. E Uhum. hoje, essa criança é aquela criança que eu te falei, é o hiperativo da sala de aula. No lugar de eu dar uma função legal para ele, eu simplesmente rotulo, né? E divido e excluo, separo aquela criança. No lugar de eu dar uma função que ela se interesse, que desperte, né? Mas a questão do rotular tá muito viralizado. É muito mais fácil rotular do que Uhum. classificar e auxiliar e buscar, né? Aquele aluno que fala tanto na sala, no lugar dele me ajudar, eu excluo ele. Que às vezes ele está chamando mais atenção do que o professor, né? Às vezes a opinião dele está sendo mais ouvida pela turminha da sala do que o professor, e isso incomoda, né? Não tem É, aquele é, é o líder da sala, é o líder de classe, do Grêmio estudantil, como era antigamente, né? Que é o representante da classe, né? Não tinha esse de representante de classe, que era aquele aluno que é, representava porque todo mundo ouvia ele e levava a fala dele para o professor, mas incomodava demais. Um representante de é, classe é uma voz que incomoda, né? Porque ele está ouvindo os alunos, coisa que a escola muitas vezes não faz. E a escola deveria não, ouvir mais, para que não houvesse tanto conflito. Porque os conflitos hoje que existem mais ainda entre professor, instituição e aluno é a falta do ouvir. Se ouvisse mais, se entendesse mais o comportamento, se desse momentos para essas crianças conversarem mais entre elas e entre os professores, mas elas continuam vendo o professor, né? Tem criança que tem medo de falar com o professor, tem adolescente que morre de pavor de falar com o professor, porque ele ainda vê como esse ser superior, gigante, que é, ninguém tem acesso, alcance, que sabe tudo. Então, por isso que tem criança que tem medo de perguntar ao professor, porque ele tem vergonha do professor e vergonha da classe. O professor não estimula ele a perguntar, não estimula ele a falar. Tudo isso. As escolas, às vezes, ainda têm essa questão inovadora, tem um professor, como eu te disse, a aprendizagem inovadora não é uma coisa de agora, é uma coisa só que precisa ser mais utilizada, que precisa ser mais despertada. Ela sempre existiu. Né? Eu sempre vi comportamentos inovadores lá na época que eu fiz ensino médio, na época que eu fiz o magistério, mas nem todos os professores utilizavam aquele método. Então, eu acho que a aprendizagem inovadora, ela tem que ser mais inclusiva e tem que ser mais ouvida, né? Tentar ser mais praticada do que mais falada, porque as instituições, como eu te disse, seguem dizendo que estão botando métodos inovadores, mas na verdade é a embalagem, né? O adesivo lá que cobre o tradicionalismo, porque o tradicionalismo é o que vende mais. É o que vende a educação, é a educação tradicional. O inovador que faz pensar e falar incomoda demais.
É que não adianta também trazer as técnicas e não ter quem aplique as técnicas inovadoras, né? Não adianta, É, é o que tu diz. Não adianta trazer a robótica e ensinar do mesmo jeito que se pois é. ensina. Mais um exemplo além da robótica é o ensino que tem uma disciplina agora em algumas instituições que trabalha questões emocionais com as crianças. Então, é fantástico. Eu tive a experiência de ver esse material. É um material muito bom, que lida com o comportamento, com essa ideia de trabalhar em grupo. Mas, muitas vezes, os profissionais envolvidos, eles são aquele professor que eu só trabalho com a disciplina de arte, educação física, dança, mas para falar daquilo ali. Ele não está preparado para aprender sobre aquilo ali. Então, se ele não trabalhou as próprias emoções, como ele vai trabalhar as emoções das crianças? Ele vai bloquear as emoções das crianças justamente onde ele foi bloqueado. Porque ele É, acha que o jeito que ele aprendeu, vai ser o jeito que os outros vão aprender, né? A gente ainda vê muitas coisas falando assim sobre a questão inovadora e do bloqueio em artes, né? As crianças são induzidas a pintarem as coisas das mesmas cores. Na época que tinha é, capinha de prova, todo mundo vai pintar a árvore verde, o coelhinho branco e a cenoura laranja. Se a criança pintasse diferente, tira a folha dele, dá uma nova e pinta a cenoura laranja. Mas se ele quisesse a cenoura verde, se ele quisesse a árvore amarela, né? Não se ouvia. Por que você pintou a árvore amarela? Talvez era outono, talvez a árvore pegou fogo, talvez ele sonhou com aquela árvore, né? Mas não se permitia a possibilidade, simplesmente se conduzia. E é isso que ainda acontece. Quando se inclui a educação inovadora, quer trabalhar os métodos antigos com essa educação. Tem que se renovar por completo. Por isso que o profissional, além de ensinar, ele tem que aprender. Ele tem que buscar as mudanças para resolver os problemas de agora. é o tão importante a formação para o profissional, né? A, a atualização, né? A questão de o professor nunca parar de estudar, né? Porque senão não consegue acompanhar, não. Eu fico É, dizendo ao pessoal. Eu estava dizendo ao pessoal, eu não sou muito de. Não gostava muito de ler, né? Muito, não sou muito fã de ler, não. Mas tive que aprender, né? E aí, esses dias atuais, eu estou tendo muita curiosidade relacionada ao racismo e ao feminismo, que eu quero estudar mais. E aí eu disse, eu vou comprar uns livros para começar a estudar, porque livro no celular eu não consigo ler, não. Eu sou do tempo antigo mesmo. É, é folhear o livro e eu gosto de conseguir. escrever papelzinho, ó. É, pronto, marca texto, fazer o negócio. Não, não consigo, não. Aí eu disse, eu tenho que fazer dessa forma. Eu só vou comprar uns livros que eu estou querendo para poder me inteirar mais, né? Porque o meu pensamento, eu sempre tive o pensamento de abrir uma ONG para mim. Mas aí, quando eu comecei agora a estudar, né, a pedagogia, eu quero abrir uma escola ligada a uma ação social. No caso, ainda é um pensamento, um sonho, pensamento mas, inovador, né? Aí você não deixa mas é um ninguém bloquear, não. Você não deixa ninguém bloquear, não. Segue lá o fluxo, não bloqueia, não. Eu disse, eu quero um pensamento que é a escola com um projeto social, é unida a um projeto social. Quero fazer uma coisa dessa forma, para poder melhorar aí a vida do pessoal, que é um pensamento meu que já é antigo, né? Eu já faço ações em rua, em abrigos, mas eu quero ampliar isso mais. Aí, para ampliar, eu preciso estudar, né? Aí eu disse, eu É. vou buscar aí mais conhecimento. Um dia desses aí, também gravando um vídeo, tu falou sobre leituras, né? Questão de ler coisas novas e de não gostar de ler. E eu comentei sobre isso, né? A gente não precisa. A gente às vezes é conduzido a ler um livro por obrigação, vai concluir um trabalho, É, né? Vai fazer uma produção. Às vezes, a maioria universitária, a gente não precisa nem ler o livro todo, né? Você lê que tá o hum, capítulo, acabou. É só aquele capítulo, o resto do livro não precisa nem ler, né? Mas a gente vamos dizer assim, que a gente tem que procurar aumentar o repertório, né? Você falou sobre isso. racismo, sobre feminismo. Eu também nunca concretizei um material, um livro, mas leio links, né? Leio matérias, leio uma postagem do Instagram, que postagem do Instagram é riquíssimo para catucar a gente, né? Porque às É, vezes ela fica lá quietinha na gente, a gente vê um post lá, despertou, vou ler sobre aquilo. E isso aumenta o repertório da gente.
aumenta a criatividade, né? O fato de ter despertado isso em você, de ter a ONG e depois a instituição e depois juntar esses dois, isso é o gatilho da criatividade, né? Você É, viu um link aqui, juntou com outro link e fez a criação. Então a gente precisa aumentar o repertório. Às vezes é uma revista que não tem nada a ver com a gente, né? Uma revista de culinária, uma revista de moda. é, Mas pega, folheia, tá no consultório, folheia, não é fútil não, vai lá, alguma coisa ali às vezes acrescenta, né? Uma coisa às vezes tão boba assim, mas que vai aumentar o teu repertório para tu saber falar com outras pessoas. Você vai estar em vínculos de pessoas diferentes. Na universidade, com certeza esse grupinho aí tem um que gosta de rock, tem um que gosta de samba, tem um que gosta de pagode, né? Eu não preciso gostar, mas é interessante que eu saiba um pouco sobre aquilo saiba. para interagir Isso. com aquelas pessoas e aumenta a minha criatividade, né? Aí eu gosto Uhum. muito de música, você percebe assim que eu sempre gosto de unir música, poemas, sabe? Que faz esse link, mas é a interpretação que eu faço para isso. Talvez as pessoas interpretem de outro jeito aquela música, aquele poema. Aí o meu jeito de interpretar, talvez ligue o link da criatividade lá da outra pessoa também, né? E tudo Isso. que a gente tem feito hoje nas redes sociais, pôsteres, vídeos, né? O IGTV, é criação de criação, né? A gente ouviu alguém, inspirou, vou dar a minha opinião em relação àquilo. E a rede social aqui permite muito isso da gente, né? Que a gente opine. E, às vezes, também sai de maneira errada, que é como você disse no início, parece que quer enfiar de goela abaixo, né? É, A oportunidade da gente conversar é justamente isso, de ouvir opinião, não precisa ninguém estar lá discordando, criticando, mas ouvir opinião, aprender mais, ouvir mais. E isso permite que não que seja colocado de goela abaixo, mas que seja uma oportunidade de ouvir por aqui, né? Entrar por aqui, não pela goela, né? Aprender mais. é tudo saber se posicionar, né? Eu digo que é todo o jeito de se falar, é o seu jeito de dar postura, que muitas vezes o importante é se calar e ouvir. Então é tudo a questão do jeito, né? Para que a gente possa conviver de uma melhor forma. E aí eu digo que é somar, né, os conhecimentos das pessoas, porque cada um aprende com cada um, pô. Então, quando eu aprendo contigo, eu vou para outro canto, converso com outra pessoa, aprendo outra coisa. E aí, quando a gente lê, quando a gente busca, a minha curiosidade em relação ao feminismo e ao racismo estrutural surgiu de uma aula, que depois de uma aula eu fui ver uns grupos no Instagram, e aí eu comecei a seguir, não sei se tu já viu, a mais nova vereadora de Porto Alegre, que foi Manuela Dávila, que ela foi candidata a vice-presidente. Então, tipo, já começo a ver ela, a fala dela, que ela é muito boa de fala. Então, se Posicionamento, né? é o Ela tem um conhecimento posicionamento, amplo, né? Tem um conhecimento isso, é um conhecimento muito grande dela. Então, comecei a ver, né? Tô para comprar o livro dela, tô afim muito de comprar. Tava só esperando dar uma folga a mais, mas quero comprar o livro dela, que é sobre o feminismo, que fala. E sobre também um livro que ela fala que é a Revolução Laura, que é sobre um livro que ela fala quando ela se tornou mãe dentro da Câmara, né? Tipo, foi trabalhar na Câmara levando a filha dela, dando de mamar. Então ela conta essa história todinha. uma Então, tipo, vamos... representatividade muito grande que ela tem, né? Porque além de representar esse grupo em relação ao feminismo, existe aquele grupo de mães, né? Existe aquele grupo também de mulheres ativistas, né? Ela tem uma Isso, representatividade grande. E esse, como muito. eu disse, ela te alcança de um jeito, ela me alcança de outro, ela alcança outra pessoa em outro aspecto, né? Então é importante a gente Isso, olhar, esse olhar não preconceituoso em relação às pessoas, né? Porque às vezes eu olho a pessoa ali à frente, que está representando o grupo, e prendo-me apenas aquilo ali e excluo ela da minha história, né? Eu não vou assistir, não vou ler os livros, porque o material dela não me interessou. Mas em algum ângulo, algum ponto de vista ali, vai ser importante para mim, né? Eu é, preciso observar esses outros repertórios também, para ver em que vai me acrescentar. Porque sempre vai, né? Sempre vai ter um conteúdo interessante. Talvez eu não a admire por um completo, mas eu admiro um ponto de vista dela, né? Isso não deve ser descartado, que é ali naquele ponto que eu admiro que eu posso aprender. E talvez aprenda até onde eu não admire. Porque, como eu te disse, é, uma vez eu achava que eu estava fazendo certo, até ver outro ponto de vista e reconhecer que o certo era do outro jeito, não do meu, né? É como isso. relações E humanas são aí assim. é
Entra o que tu diz que é importante, né? O importante é ouvir, né? Acima de tudo, é importante é ouvir. Você precisa ouvir para você ter uma opinião. Você precisa ouvir para você saber se você concorda ou se você discorda, mas você precisa ouvir. E é isso que falta muito nas pessoas em si, né? E dentro da sala de aula, né? E que não seja aquela educação que Paulo Freire tanto abomina, que é a bancária, né? Só depositando, depositando, depositando e nada de retorno, né? Pois é, e que realmente, né, como eu citei antes o Rubem Alves, né, que o que é aprendido a gente descobre depois, né, que tudo isso seja o aprendido, né, do futuro. A gente só vai Ele, reconhecer esses resultados lá na frente, né? Eu não consigo colher o resultado agora, né? Mas aqui há 1 ano, 2 anos, se eu continuar praticando, se você continuar praticando esse projeto que você pretende ter, né? Daqui a 2 anos, isso vai ser o aprendido. Aí você vai dizer, há 2 anos atrás, eu aprendi como era que funcionava isso daí e deu certo. E isso é o aprendido, né? Isso é de verdade, que valeu o aprendizado de verdade. É o que ficou. Depois que tudo passou, ele continuou lá. Então, foi uma aprendizagem de verdade. Foi concretizada a aprendizagem, né? o Rubem Alves é um educador também, é? É, educador. Eu vou dar uma lida sobre ele. Nunca li, não. Pode ler. Só tem a aprender, com certeza. Vou vou falar um pouquinho. Pronto, tu quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que a gente já falou um bocado, não foi? Falou um bocado. Será que o povo vai ter saco para ouvir a gente? Deixa eu citar para acabar, para encerrar, uma frase de Abraham Maslow. Ele diz assim, ó, para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. Ah, É importante a gente refletir, né? Que a gente precisa, como eu falei sobre repertórios, a gente precisa aprender a usar mais coisas para ver o problema de outro jeito. Se eu só sei usar martelo, todo problema meu vai ser só prego. Nunca vai ser, nunca vou conseguir resolver outros problemas, porque eu só tenho o martelo em mãos. Então, vamos aumentar esse repertório, vamos ouvir mais, vamos participar mais desses momentos, né? De ouvir coisas diferentes, pessoas diferentes, sociedades diferentes, né? E dar essa importância e esse reconhecimento a esses profissionais. Eu acho que é isso. Foi muito bom estar aqui. Adorei te conhecer. Espero que vocês também tenham gostado muito, né? Que a gente continue nesse contato, nessa troca de aprendizado aqui na rede social e assim que tudo isso passar, realmente. pessoalmente também. Em breve, quando a gente puder se encontrar, né, eu quero ver se a gente consegue fazer uma grande live todos assim, como se fosse uma mesa, né, com todo mundo falando a sua opinião. Pronto. Aí eu fico dizendo pro pessoal, vou chamar todo mundo. Mas queria agradecer novamente, né? E dizer o quanto foi enriquecedor e o pessoal com certeza gostou muito. A gente teve uns comentários. Os primeiros tu não conseguiu ver, mas tinha muita gente. O meu professor disse que foi uma live excelente, que estava sendo uma live excelente e que era um assunto muito necessário que a gente precisa romper os paradigmas, né? Ele disse. E aí muito o pessoal comentou também, gostou muito, e eu tenho certeza que todo mundo gostou, né? Queria agradecer de novo, né, a sua disponibilidade e já ficar o convite para uma próxima vez, se não for pessoalmente, mas uma próxima live falando de um assunto, né? Se não for pessoalmente, em breve, porque pessoalmente vai ser. Mas Tá se não for certo. pessoalmente tão breve, mas um assunto que você queira falar também, né, mais para frente, para a gente estar comentando e conversando mais com o pessoal aí. Adorei conhecer, vou continuar acompanhando no meu pessoal e no, e no Pedagogos, Agradeço o né, para a apoio. gente compartilhar e fazer isso aí crescer. Que eu digo para os meus amigos, conhecimento é vida, Alimento, né? é nosso alimento. É o nosso É alimento. o nosso alimento. É o nosso alimento. Viu? Brigadão, brigadão mesmo. Todo o grupo Abraço. agradece, viu? Abraço virtual, como o pessoal É, faz. E beijo e até a próxima. beijo. Tchau.